Gente amiga, muito boa tarde, de volta com muita alegria, iniciando mais uma edição especial do nosso podcast Papo Máximo, que hoje traz um tema fundamental para a proteção de nossas crianças e adolescentes, o combate à pedofilia. Conosco, o nosso querido amigo Caser Fortes. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, diretamente de Nova Serrana, terra do sapato, terra que o senhor simpatiza muito, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo também. Eu tenho a honra de ser filho de Nova Serrana, ainda que adotado pela cidadania honorária. Já venho aqui há muito tempo. Trabalhava aqui do tempo que o fórum era em cima da rodoviária, você lembra? Lembro, cidade pequeno porte ainda na época, né? Vi Nova Tímida. Serrana crescendo e sempre participando. Tenho muitos amigos aqui. Hoje o senhor reside em que cidade? Divinópolis? Divinópolis. Fala um pouquinho da sua trajetória. É uma pessoa conhecida, querida, tem um trabalho fantástico, reconhecido por todos, mas para quem não teve a oportunidade de aprofundar na sua trajetória, fala um pouquinho para a gente. Eu sou promotor de justiça do estado de Minas Gerais desde 1991. Comecei em Luz e passei por muitas cidades. E estou fixado em Divinópolis e gosto de lá. Vou a Belo Horizonte eventualmente para algum trabalho. Mas em 2008 a gente já tinha um trabalho de prevenção aos crimes de abuso e de exploração sexual contra crianças e adolescentes, né, quando foi instaurada a CPI da pedofilia do Senado. O senador Magno Malta foi o presidente dessa CPI. Nos encontrando e conversando ali, e eu fui ao Senado com ele para falar, a princípio, sobre adoção. Mas lá surgiu a ideia da CPI da pedofilia, para investigar abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O senador Magno me convidou, assim como outras pessoas, para formar um grupo de apoio técnico. E ali começamos. A CPI da pedofilia era para durar 3 a 6 meses, porque eu continuo morando em Divinópolis, não em Brasília. Eu ia toda semana. Acabou sendo a CPI mais longa da história do Brasil. Durou 3 anos. E não acabou até hoje a questão do movimento Todos contra a Pedofilia, que surgiu ali no âmbito da CPI. Atualmente eu sou o coordenador desse movimento e tenho aí viajado por muitas partes. Acho que dos nossos estados, do nosso país, eu não fui ainda em Rondônia e Amapá. Os outros todos já estive para falar a respeito disso. Essa semana estou indo lá para São Luís, no Maranhão, né? Voltando, vamos para o Paraná, depois volta para Manaus, para falar sobre esse assunto, porque esse mês é um mês especial, você sabe, né? Sim, sim. É o Maio Laranja. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ou seja, aos crimes de pedofilia. Então, existe uma demanda maior por esse assunto, embora nós trabalhemos com esse assunto o ano inteirinho. E acho que todo mundo tem que prestar atenção na criança todo dia, independente de estarmos no Maio Laranja ou qualquer outra que seja a cor do mês. Criança tem que ser cuidada todo santo dia, porque é a nossa prioridade. Não é só porque está na Constituição, não, e está. Constituição, lei mais importante de todas. Lá está dito que criança e adolescentes são prioridade absoluta. Mas se não tivesse Constituição, eu tenho certeza que toda pessoa de bem, todo pai, toda mãe, todo aquele que convive com uma criança sabe da importância de protegê-la, de criá-la bem, de educá-la, porque é a parte mais importante da nossa sociedade. Eu sou esse promotor de justiça que está aí há 33 anos, né? Comecei com 22, trabalhando nessa área. E não foi uma área que eu tenha escolhido. Apareceu para mim e apareceu para o senador Magno Malta e houve a CPI da pedofilia e depois continuou e continuará o movimento Todos contra a Pedofilia. Tivemos aqui em Nova Serrana, ainda no início da CPI, ali fizemos o Magno, eu e outras pessoas, falamos sobre esse assunto num dos auditórios da cidade aqui. E depois disso eu tive várias vezes aqui também, em algumas escolas e faculdades.
Doutor, é uma honra tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo, né, ao nosso podcast. O que caracteriza de forma precisa a pedofilia e como diferenciá-la de um crime sexual? Quando eu falo todos contra a pedofilia, eu estou falando dos crimes sexuais. Falar crime de pedofilia é uma maneira mais coloquial da gente englobar todos os crimes sexuais previstos no Código Penal, previstos no Estatuto de Criança e Adolescente, que tem como vítima crianças e adolescentes. Crime de pedofilia não é um só. São vários, são dezenas. No meu livro eu gastei um capítulo só para falar sobre cada um deles. Num dos trabalhos lá tem, acho que um quarto do livro é descrevendo cada um dos crimes que vão desde o abuso sexual intrafamiliar, o estupro de vulnerável, até a pornografia infanto-juvenil, que é uma obra da CPI da pedofilia. A lei da pornografia, tive a honra de participar da redação dela. E também a gente fala de tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, de assédio malicioso, né? Assédio sexual contra crianças e adolescentes, que acontece muito na internet, né? Da divulgação de fotos e filmes de crianças e adolescentes em situação sexual, que também são crimes de pedofilia, do tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais, para prostituição, do favorecimento à prostituição de adolescentes ou crianças. Todos esses são crimes de pedofilia. Quando a gente fala todos contra a pedofilia, que é o nome do movimento criado pelo Magno, a gente está falando todos contra os crimes de pedofilia. É disso que nós estamos falando, dos crimes sexuais. A pedofilia ou pederose ou pedossexualidade é outra coisa. É uma definição da área clínica, da área médica, da área psicológica. E diz respeito a uma das dezenas de parafilias ou taras sexuais. A gente tem zoofilia, necrofilia, hiparofilia, síndrome de Pigmalião, sadismo, masoquismo, sadomasoquismo. Tem um monte aí, tem cada uma mais esquisita do que a outra. Falei sobre isso no meu livro também, contei cada uma delas e disse que ter uma dessas parafilias, dessas taras, é uma coisa, é questão médica, clínica, psiquiátrica ou psicológica. A pessoa que estupra uma criança não é doido, não. Sabe, é criminoso. Mesmo quem é portador de uma dessas parafilias, seja ela pederose, que é a mesma coisa que pedofilia, ela não joga pedra em avião, não rasga dinheiro, não. Ela sabe o que está fazendo e não é doente. É criminoso, tem que ir para a cadeia e, de preferência, mofar na cadeia. Criminoso desse tipo, para mim, é da pior espécie que tem. Eu estou falando isso porque, infelizmente, eu vejo esses crimes todo dia há quase 20 anos. Posso te dizer que esses cabelos brancos aqui não estão aqui à toa, não, porque não passa um dia só que eu não receba uma denúncia, uma comunicação oficial ou não, às vezes mais de uma, de um crime de pedofilia. Seja pornografia, seja um estupro, seja um assédio, seja tráfico, seja prostituição. Infelizmente, esses delitos aí acontecem todo dia, acontecem debaixo do nariz da gente. E o grande objetivo do movimento Todos contra a Pedofilia é prevenir através da educação, do conhecimento, para que eles não aconteçam. A gente tem uma camisa, vou te dar uma, está guardada ali. Depois te dar outra para você sortear para o pessoal, se você quiser. Tá certo. Camisa está escrito Todos contra a Pedofilia. Está usando uma, essa aqui, inclusive, né? Essa aqui. Debaixo do blazer, certo? Isso significa justamente que a gente quer despertar as pessoas para que tenham atenção para as crianças, principalmente. Que saibam o que é isso, que acreditem que existe muito, e a gente tem que estar atento para denunciar. Porque criminoso pedófilo é covarde. Se ele sabe que você está atento, você está exercendo a prevenção. Você está dizendo para ele o seguinte: não sou eu que vou ter medo de você, é você que vai ter medo de mim. Doutor, como que a justiça tem tratado esses casos de abusos? Qual o resultado desse trabalho de vocês? Para o meu gosto, o sistema judiciário trata mal.
Não só os casos de crime de pedofilia, mas qualquer caso criminal. A nossa lei é fraca, é frouxa, a nossa lei às vezes chega a ser ridícula. Estou falando isso como já posso falar, já posso ter essa opinião depois de 33 anos como promotor de justiça. Tem poucas pessoas que se ressentem mais dessa situação do que um promotor de justiça, do que uma pessoa que busca todo dia, por profissão e por ideal, a justiça. Infelizmente, a gente vê, todo mundo sabe, o cara comete um crime aí, passa, não interessa o tanto que ele foi condenado, 100 anos, 200, essa pena é cortada, porque o máximo é 40, pela lei de execução penal, e mesmo assim não cumpre tudo, daqui a pouco está na rua do mesmo jeito. Sei que estou falando de uma forma muito genérica, mas infelizmente é assim. E não era, isso tem acontecido, piorou bastante nos últimos anos, né? Porque se faz aí uma economia, o governo federal faz uma economia porca, porque em vez de investir em trabalho para os presos, em aplicação correta da justiça, investe em despenalização. Eu acho que nós precisamos sim, ao contrário do que muitos falam, de leis duras, leis severas, porque principalmente para essas pessoas que estupram aí crianças. Quando eu estou falando isso, sabe? Eu cansei de ver, infelizmente, provas aí de pessoas que estupram bebês. E não só estupram, mas fotografam, filmam e vendem na internet. Sem contar aqueles casos de abuso sexual intrafamiliar, que são mais de 80% dos casos. Às vezes é o padrasto, às vezes é a madrasta, sabe? Porque tem muita mulher que pratica esses crimes também, né? A gente pensa que é só homem, não é não. Tem muita mulher também. E a nossa lei, a gente age, os promotores estão aí trabalhando, processando, os delegados investigando, a Polícia Militar tem uma atuação firme, a Polícia Militar é exemplar, a Polícia Civil também. A Polícia Federal faz muitas operações importantes, mas a lei não ajuda. A lei está arcaica, seria isso, doutor? Não, eu acho que ela é fraca mesmo, é mole. E principalmente a lei mais antiga era melhor, no meu gosto. A lei de execução penal, principalmente. Foram criando aí mecanismos de despenalização que acabaram liberando para todo mundo, porque, olha, muitas vezes se cria uma lei aí para favorecer um ou outro, só que naquela fresta passa uma boiada. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, vamos se falar, um preso fica muito caro, então vamos dar um indulto, soltar aqui vários presos, vamos fazer um saidão, né? Vamos criar aqui, em vez de 2 anos, a gente passa para 4 anos, que a pessoa paga só uma multinha e pronto. Esses são mecanismos que enfraqueceram a lei, que desprotegeram a sociedade. Uma das maiores preocupações do nosso povo hoje é a segurança. Justamente porque ninguém teme a justiça. Infelizmente, por causa da frouxidão da nossa lei. As brechas, né? Como já não são mais brechas, já são rombos, sabe? São crateras. Mas, isso não entenda mal, não quer dizer que nós não vamos continuar lutando até o final contra isso. Vamos. Doutor, existe alguma situação em que um adolescente possa manter um relacionamento amoroso com consentimento dos pais? Isso é permitido por lei? É sim. Diz a lei, eu estou aqui informando, não estou inventando nada, né? Abaixo de 14 anos, não. Menos de 14 anos não é para namorar, não. Qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos é crime. Mesmo com consentimento do pai? A lei considera que a pessoa menor de 14 anos não dá um consentimento válido. Então, a menina de 13 anos, às vezes até já é grande, né? Tem menina e menino de 14 anos que já está grandão. Principalmente nos dias atuais. Mas a cabeça não está. Grande, altos, fortes, né? Às vezes está desenvolvido, tudo, mas acontece que com menos de 14 anos é estupro de vulnerável. Mesmo que chegue aqui um rapaz ou uma menina de 13 anos, que você acha que é um adulto já, né? Mas fala assim, não, eu tenho 13 anos, eu quero. Não, esse consentimento não vale, vai ser estupro do mesmo jeito, né? Agora, depois de 14 anos, pode namorar sim, não tem problema não.
inclusive 14, 15, 16, A lei 17 mudou. anos. Antes era 18 anos, Não. a partir de 18, não? Não. Sempre foi a partir de 14 a anos. lei estabelecia até 2019 14 anos, né? Mas havia a chamada presunção de inocência, que era uma questão relativa. A lei, em 2009, melhorou nesse ponto. Foi uma das poucas que eu achei que melhorou, que ela deixou um critério objetivo. Não interessa se tem a situação, se quis, se não quis, é limite objetivo. Idade, 14 anos. Tem 13 anos e 364 dias, é estupro. 14 anos passa a ser possível. Aí entram outras peculiaridades, né? Por exemplo, para tirar uma foto nude, menos de 18 anos, passa a ser pornografia infantil. Né? Para ver a produção de pornografia não é crime, desde que não envolva pessoas com menos de 18 anos. Se você recebe lá no seu WhatsApp foto de uma menininha de 16 anos, isso é crime. Mas ela pode namorar, pode até casar, com autorização dos pais. Mas a exibição de uma pessoa menor de 18 anos em situação sexual é crime. Né? E tem muita gente que ganha muito dinheiro com isso, né? E às vezes a gente é enganado. Você já viu? Já recebeu lá no WhatsApp que eles mandam às vezes uma foto de uma menina, ou então coisa pior, uma criança sendo estuprada, um vídeo horrível, e colocam assim junto. Passe isso para todo mundo, porque esse bandido tem que chegar até a polícia, nós temos que espalhar para todo mundo ver esse absurdo. Não passe não. Passe não, porque passar isso é crime. Né? Se você quer denunciar, vai na polícia e denuncia, vai no promotor de justiça e denuncia. Não fica passando esse tipo de material, porque isso vilipendia ainda mais a memória e a imagem daquela criança, daquele adolescente que está ali exposto. Isso aí é um erro, um grande erro. Se você receber esse tipo de material, avise, isso é crime e, se quiser, denuncie. Doutor, quais canais estão disponíveis para denúncias? O Disque 100 realmente funciona, é eficaz? O Disque 100 é útil, não é o melhor canal, é útil. O Disque 100, eu recebo muito Disque 100, mas muitas vezes ele vem incompleto. Né? Ele vem faltando dados essenciais, a gente não tem como investigar, como desenvolver ali uma investigação. Então, a melhor maneira é você levar diretamente essa informação ao conselho tutelar, ao promotor de justiça, ao delegado de polícia, à polícia militar. Né? Você pode chegar lá e conversar, todo promotor tem que te atender. A gente trabalha para você, para todo mundo, para o povo, é o nosso patrão. Então, a gente atende ao público. Você pode ir lá e falar, mas eu vou falar o quê? Eu não tenho prova. Sua palavra é prova. É absoluta? Não. Ela vai ser investigada. Mas se você viu, você deve falar o que você viu. Inclusive, de acordo com uma lei recente, que é a lei Henri Borel. Você lembra desse caso? Sim. O pai dele é muito meu amigo, o Leniel. A lei Henri Borel estabelece que, se você tem conhecimento de um caso de violência contra a criança, contra adolescente, e você fica calado, você comete crime. Eu sempre achei isso. E no estatuto sempre houve uma multa para isso, mas agora é crime. Então, a gente tem obrigação de defender nossas crianças. Esconder casos, a pessoa vê e não denuncia, seria isso? Seja Abafar parente, o seja um caso. amigo, um vizinho? Não vou falar não vou me meter, porque é chato mesmo às vezes, não entendo. Mas é uma obrigação que nós temos. O que você acha que fica pior para você? Você sabe do caso de uma criança que é estuprada, mas você não quer falar porque é chato ter que ir falar sobre isso. O que é pior, né? O que pesa mais na sua consciência? Deixar aquela criança continuar a ser estuprada, continuar a ser vilipendiada, continuar a ser agredida, ou ter o trabalho de fazer essa denúncia? Nenhum dos dois lados é agradável. Mas eu acho que é muito pior você aguentar na sua consciência uma criança sofrendo. Então a gente tem a obrigação de denunciar. Por isso que o lema da nossa campanha, da camisa que eu vou te dar, está escrito atrás bem grande assim: coragem. A gente tem que ter coragem. Sabe o que significa coragem no final das contas? Vem do latim, né? Core, agire. Core é coração, agir, agire, agire, agir.
agir com o coração, agir com a sua necessidade real, né? Coragem não é ausência de medo, não. A gente fica com medo, eu já fiquei com medo às vezes, claro, mas a gente faz com medo mesmo. Você pega o seu medo, come seu medo, engole seu medo e faz o que tem que fazer. Doutor, em quais ou quais ambientes ocorre mais essa exploração de menores? Hoje nós vamos falar sobre os lemão de despacho. A exploração é um pouco diferente do abuso, embora estejam ligados, né? A exploração tem a ver com grana, com dinheiro. É gente que quer ganhar dinheiro com crianças, com o corpo de uma criança. Por exemplo, vendendo pornografia infantil. Por exemplo, explorando a prostituição de crianças. Eu já vi isso ao vivo, cara. Prisão ao vivo, assim, na praia. Sabe? E um adulto ganhando dinheiro com as crianças abordando o gringo ali na praia para oferecer sexo oral por R$5. Isso é exploração sexual. Então, como depende de dinheiro, a exploração sexual acontece mais nos lugares mais pobres. Agora, o abuso sexual, que tem a ver mais com o prazer do agente, tipo assim, por que uma cara ou uma mulher estupra uma criança de 2 anos de idade? Porque ela gosta. Ela sente prazer com isso e ela não liga para a vítima. Isso acontece com gente rica, com gente pobre, com gente que tem religião, com gente que não tem religião. Acontece na comunidade, acontece na mansão, no condomínio fechado. Acontece com o juiz, com o advogado, com o médico, com o doutor, como acontece com o pedreiro, com o reciclador de lixo. Não existe esse tipo de fronteira. Acontece com gente nova e gente velha. A gente tem criminosos pedófilos aí de 80 anos, como o Samuel Klein, dono das Casas Bahia, um dos piores do Brasil. E tem criminosos pedófilos aí bem mais novos, né? Inclusive adolescentes. Isso existe. Então, tem homens, tem mulheres. Por isso que é importante a gente conhecer alguns sinais para a gente proteger a criança, porque ela não fala, cara. Ela não fala, a criança não chega para você e fala. Além isso. de inocente, ela não externa o que esteja, né? Não, porque ela tem medo, ela tem vergonha, às vezes ela não sabe o que está acontecendo, ela não entende. E às vezes ela é um bebê e não sabe falar ainda. Porque eu já fiz audiências em que a criança disse para nós, assim, ficou, isso é crime? Eu achei que todo pai fazia isso com a filha. Porque qual o critério que ela tem para achar que aquilo é errado, se ela for muito pequena? Ela não reconhece o abuso como um abuso. Ela não tem a maldade para reconhecer. Não tem a maldade, você falou muito bem, não tem. Aí acontece aí, lugares remotos, nós já vimos filhos que têm filhos, pais que têm filhos com as filhas e tal, e elas acham super normal, acham que é assim mesmo. Aí vai descobrir, às vezes, na adolescência, que não é desse jeito. É triste. O senhor falou durante a nossa interação de que devemos ter mais cuidado, ficar mais atentos. Isso seria um recado para as mães, para quem cuida das crianças? Isso é um recado para os pais também e para né? todo mundo que cuida de uma criança, de um adolescente. Sabe por quê? Eu te falei agorinha aqui, né, que criminoso pedófilo ou criminosa pode ser qualquer um. Pergunta às vezes para mim assim, como é que é a característica de um criminoso pedófilo? Eu não sei, pode ser qualquer um. Não tem cara não, pode ser um cara até muito simpático, pode ser um cara esquisitão, mas todos eles têm uma coisa em comum, todos eles são covardes pra caramba, por isso que gostam de estar com uma criança. Eles gostam de estar com a criança para se sentir mais poderosos, mais fortes, dominadores e tal. Então, qual que é o remédio para prevenir? É dizer para eles que tem gente tomando conta. Quando eu digo prestar atenção, é prestar atenção e fazê-lo de uma forma ostensiva. Ou seja, deixa claro, por isso que tem essa camisa Todos contra a Pedofilia, tem Faça Bonito, Maio Laranja, todas são boas, porque dão um recado. O recado é o seguinte, essas crianças que estão aqui à minha volta, os meus filhos, meus alunos, meus vizinhos, meus sobrinhos, elas não estão abandonadas. Eu estou olhando por elas, eu sei o que é isso, eu não vou deixar barato. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa.
Se acontecer, eu vou denunciar sim, eu vou agir sim, e eu estou prestando atenção. Portanto, não mexa aqui. É tipo uma placa, aqui tem cachorro bravo, não mexe aqui não. E isso espanta pedófilo. Sabe? Essa camisa aqui, só de você usar, você que é um cara grande, vai parecer um outdoor. Você vai dar esse 1,92 recado de aí. altura, doutor. Pois é, você vai dar esse recado aí, ao seu redor você vai criar uma proteção. Você vai dizer, ó, eu sei o que é isso, estou ligado, se acontecer eu não vou deixar barato não. Doutor Casé Fortes, agradecemos imensamente a sua presença e a clareza com que trouxe informações tão importantes para a nossa comunidade. A pedofilia é um crime cruel que precisa ser enfrentado com informação, coragem e ação. E a sua atuação tem sido exemplar, né, de compromisso com a proteção das nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado pela participação, que o senhor possa voltar mais vezes, né? O espaço estará sempre aberto aqui na rádio, estamos aí pela Montense FM, Rádio 98, estamos pela Candidez, estamos nas redes sociais. Muito obrigado pela participação, pela coragem, né, de atuar nessa área, que deve ser muito complexa, né, doutor? É meio duro às vezes, mas a recompensa é grande. Além do mais, eu acho que quando Deus mostra pra gente uma coisa tão tocante, a gente tem a obrigação de agir e fazer a nossa parte, sabe? Como eu te disse, não escolhi esse caminho, mas não vou fugir também. E, se me permitir, mandar um abraço pessoal da minha querida Luz, né? Porque se pega a Montense, pega lá em Luz também, Santo Antônio do Monte, tem muitos amigos. E aqui, desculpa, Nova Serrana. Aqui pega a Lagoa da Prata também, né? Sim. É verdade. A Montense, eu cheguei em mais de 400 municípios. Que beleza. Nova frequência, sempre ouvi a 105.3. Muitos anos. Gosto do pessoal e uma Lázaro, lembrança, que é uma homenagem Lázaro Camilo. O Lázaro. Isso. Escutei muitos anos. Flash Minas, na Alterosa. Grande abraço. Verdade. E uma homenagem para o meu amigo, o Henrique HF, que esteja em bom lugar. Já participou muitas vezes aqui com a gente, no nosso programa de rádio, na 98, quando vereador, como empresário, né? Saudade, né? Saudoso Henrique da HF. Exatamente. Só tocar no nome dele aqui como uma forma de homenagem. Doutor, um abraço. Obrigado, viu, pela participação. Valeu, gente. Isso. Finalizando aqui o nosso podcast. Grande abraço e até um próximo encontro.